A paz de Deus. Sinto de contar para os irmãos e irmãs sobre a nossa missão na cidade de Cáceres, Mato Grosso. Sou irmão Daniel Rosa de Londrina. No ano de 2020, irmãos, em outubro, eu estava internado na UTI, no Hospital do Coraçãozinho aqui em Londrina. Um tratamento de câncer extremamente agressivo, que baixou minha imunidade, irmãos. Eu peguei infecção hospitalar, meus rins estavam prejudicados, precisei fazer hemodiálise, ferida na boca, minhas pernas perderam a força, os antibióticos muito forte e muito tempo mobilizado. E dentro daquela UTI praticamente desenganado pelos médicos, sem esperança, irmãos, de vida. Glória a Deus. O Senhor me visitava com sua presença. E antes de ir para a UTI, eu ouvi uma palavra num culto online, irmãos, que Deus disse que iria queimar minha enfermidade. E mandaria um anjo de dentro do hospital. Bendito seja Deus, irmãos. E naquela situação, o Senhor me deu um sonho, que eu me vi chegando na cidade de Cáceres, Mato Grosso, na casa da irmã Neguinha, irmão Miraldo, irmãos conhecidos nossos. E ali foi, irmão, o Senhor cumpriu a sua palavra, me libertou daquele câncer, libertou da infecção hospitalar. Glória ao nome santo do Senhor. Deus me libertou da hemodiálise, depois me libertou do abscesso, da infecção urinária e por fim o Senhor me libertou do Covid. E voltando atrás, irmãos, quando eu saí da UTI, que eu estava na minha casa em recuperação, ainda deitado, sem poder andar, tinha emagrecido quase 30 quilos, nossos irmãos amigos, irmão Fabiano do acordeon, irmão Edinon de Indiana, do saques, irmão Jairo do trombone, irmão Samuel do baixo, e mais alguns irmãos, Elias, criador de jovens, e mais outros irmãos foram me visitar, irmãos. Estávamos no meio da pandemia, eu ficava num quarto no fundo da minha casa e eles tocaram na janela da casa. Glória a Deus. E ali o Senhor me tomou, irmãos. E eu virei para esses irmãos amigos e disse: vocês creem, irmãos, que Deus vai preparar de nós ir lá em Cáceres visitar a obra de Deus? Irmãos, aqueles irmãos olharam para mim naquela situação, glória a Deus, no meio da pandemia, não tinha ainda vacina. O Senhor, só Deus na vida desse teu servo. Mas, irmão, Deus é maravilhoso. Por fé nós marcamos essa viagem para agora, irmãos, 30 de outubro, comecinho de novembro. E o Senhor foi abençoando, veio as vacinas, liberou os cultos, voltou às orquestras, liberou o testemunho, a pandemia deu uma diminuída e Deus preparou e fomos lá para Cáceres, irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor tomando uns caminhos maravilhosos, uns foram de van, outros foram de veículo próprio, outros foram de avião até Cuiabá, alugaram carros, cada um com o seu dinheiro, irmãos, se esforçando para trabalhar na obra. Comunicamos os amigos, irmãos, de Santa Fé do Sul, de Rio Preto, São Paulo, de Franca, Indiana, de outros lugares, de Osasco. E ali o Senhor foi abençoando, irmãos, abriu uma conta no Itaú, separada só para essa missão. Fizemos um rateio das despesas ali, e além do rateio, Deus foi abençoando, que foi feito doações, irmãos, para a compra de cestas básicas. E assim, amados, eu cheguei em Cáceres na quarta-feira. Na quinta-feira foi junto com o diácono, irmãos, fazer compras com aquele valor que Deus tinha preparado. Irmãos, eu não sabia o que ia pegar ali, e fomos com o servo de Deus e fomos pegando um item, pegando outro, irmãos. Eu tinha no meu pensamento, na minha mente, o Senhor colocou uma quantidade de cestas, irmãos, mas eu não sabia se o valor ia dar. E fomos pegando, irmãos, uma cesta muito boa, com itens de limpeza e tudo, irmãos. Passamos uma cesta para depois do mercado montar as demais.
E quando deu o valor daquela cesta multiplicado, irmãos, pelo valor que eu tinha imaginado, que era 50 cestas básicas, deu exatamente o valor que nós tínhamos recebido em cooperação até aquele momento, irmão. Louvado seja Deus. O diácono daquela cidade, irmão Valdir, irmão, ficou maravilhado com a preparação de Deus, e nós sentimos de encaminhar essas cestas lá para a congregação, irmãos, para que os servos de Deus distribuam as piedades, e nós não ia ter condições de distribuir todas essas cestas, amados. E assim os companheiros foram chegando, irmão, na sexta-feira. Louvado seja Deus. Os irmãos cederam o dormitório da congregação para o irmão Joanias com a família pousar. O irmão Edinon dormiu junto na casa onde estava, na irmã Neguinha. Nós ficamos ali também na sexta-feira, porque nós alugamos uma pousada, irmãos, que ficaria liberada só no sábado. Meu cunhado Job dormiu no hotel, que achou melhor, que ele chegou muito tarde. E assim Deus abençoou, e o Senhor, já vimos o Senhor trabalhando, irmãos, alegrando nossos corações. E os irmãos da van chegaram para amanhecer sábado. Chegaram, o café da manhã já estava posto, os irmãos já tomaram café. E a irmã Neguinha tinha afinado um piano, ela tem um conservatório, irmãos, lá na sua casa. E ali ela afinou o piano, e minha esposa toca piano, irmã Nadir. E ali os músicos já pegaram os instrumentos, irmãos, conforme Deus tinha mostrado no sonho. Glória ao nome santo do Senhor, e foram tocar os seus instrumentos dentro daquele conservatório. Minha esposa tocando piano, o Senhor já começou a alegrar nossas almas ali, irmãos. Louvado seja Deus. Depois, amados disso, seguimos para a chácara, se acomodamos a irmandade ali, almoçamos. E depois do almoço fomos visitar irmão Celso, irmãos. Irmão Celso é um irmão que casou, irmãos, ele tinha tido um filhinho apenas de novo, de casamento, sofreu um acidente, amados, e ficou tetraplégico. Já faz 22 anos que ele está na cama. A sua esposa, irmãos, uma batalhadora, irmã Liliane, ela continuou seus estudos, se formou, irmãos, fez mestrado, doutorado, ela dá aula em faculdade, é diretora de escola. Seu filho, irmão Lupercio, irmãos, toca maravilhosamente bem um bombardão. E ali nós chegamos tocando, o servo de Deus tocando seus instrumentos naquela casa, irmãos. E o servo de Deus, irmão Celso, ficava numa cama, no seu quarto. O quarto dele dava para uma varanda, irmãos, com aquela porta grande, né, que abre assim. E conforme os servos de Deus foram tocando ali, irmãos, a presença de Deus tomou conta da nossa alma. Santo é o Senhor. E o Senhor visitava muito todos que estavam ali. Foi um pranto de choro, irmãos, da virtude, da alegria. Fomos visitar e saímos visitados. E nossos irmãos, sem poder se mexer, irmãos, servos de Deus adaptaram uma gaitinha para ele tocar. E ele acompanhava os músicos na gaitinha. Irmãos, aquilo nos comoveu, irmãos, e nos encheu de uma virtude. Santo Deus. Depois nós fomos orar a Deus, e o Senhor visitava a nossa alma com sua presença. Não queríamos sair daquela casa, irmãos. Santo é o Senhor. E ali o Senhor manifestou grandemente a sua presença. Depois dali nós saímos e fomos entregar um violino que Deus preparou, um novinho, para o irmãozinho ali que estava aprendendo a música, morando numa casinha humilde. E ali os servos de Deus sentiram de deixar alguma coisa também, irmãos, que Deus tinha preparado, cestas básicas, que além das que eu comprei, os nossos irmãos também trouxeram algumas cestas, leite. Foi deixado ali naquela casinha humilde, irmãos, essas benções. E o servo de Deus abraçava o violino, irmãos, e dava glória ao Senhor. E dizia: irmãos, este violino é para mim servir a Deus. Vou louvar ao Senhor e vou servir a Deus com alegria. Louvado seja Deus. E ali o Senhor também visitou nossa alma grandemente, irmãos. Fomos orar a Deus e a virtude de Deus nos tomou naquele lugar. Santo é o Senhor. Depois disso já deu horário, fomos nos aprontar, congregamos à noite, irmãos, na central de Cáceres. Nosso irmão Elias presidiu o culto. E fomos honrados naquela cidade, irmãos. O Senhor nos visitou naquele culto maravilhosamente bem.
Deus mandou a sua palavra ali, nos falava com a nossa alma, louvado seja Deus, se alegrou todos os nossos corações. Terminou ali, fomos para a pousada, onde ali nós jantamos, dormimos ali, louvado seja Deus. E no domingo, depois do café da manhã, irmãos, Deus tinha preparado da mocidade ir para a chácara para almoçar conosco e passar a tarde ali conosco. Deus preparou de fazer almoço para toda a mocidade, refrigerante, irmãos, e tinha aniversário da irmã Neguinha, irmão Gilmar, o filho do irmão João Elias, e também outro irmão lá que não me recordo o nome, fazia aniversário. E Deus abençoou, amados. Foi feito 3 bolos grandes, sorvete, para aquela mocidade. Enquanto, irmãos, essa mocidade não chegava, nós saímos também, irmãos, que Deus preparou nessa missão 3 kits completos de enxovais para bebês, que a serva de Deus, irmã Cláudia de São José do Rio Preto, faz numa indústriazinha que Deus preparou para ela, irmãos, através de doações. Um enxoval maravilhoso, irmãos, tem tudo o que um bebê precisa, irmãos, completinho. Então nós fomos entregar o enxoval de uma menina, irmãos, que já a serva de Deus já estava sabendo. Deus tinha preparado, né, tinha falado na palavra que iria vir ao encontro dela, irmãos. A irmãzinha já estava no 7º mês e não tinha comprado uma peça de enxoval, esperando na preparação de Deus. Fomos até a casa dela, irmão, não encontramos ela. E nós tínhamos mais 2 enxovais para entregar, irmãos. Um de menino azul e um enxoval neutro, porque quando chegamos na quarta-feira, irmãos, em Cáceres, nossa irmã Neguinha disse que só tinha achado uma irmã gestante de menina. E que tinha uma outra irmã que estava gestante, mas não sabia o sexo da criança, né? Então nós pedimos, minha esposa ligou para a irmã Cláudia, pediu para que mandasse então um enxoval neutro. E rapidamente a irmã Cláudia montou, irmãos, um enxoval com verde água, bege, salmão. Só faltou uma banheirinha completinho, um enxovalzinho, e mandou junto. Então vieram 3 enxovais. E aí na casa dessa Bianca, que é o enxoval da menina, nós não tínhamos ainda encontrado a serva de Deus. E nós perguntamos para a irmã que nos acompanhava, irmãos, se ela conhecia outra criança, outra irmã que estava gestante. E ela disse: olha, conheço a esposa do cooperador aqui do bairro, mas eu não sei onde ela mora, mas o sogro dela mora aqui perto. E voltando um pouco atrás, irmãos, eu tenho um irmão do Ovair, que é amigo nosso, mora em Cuiabá, e a esposa dele é neta de um cooperador antigo ali do Cavalhada, em Cáceres. E nós ficamos de congregar nesse Cavalhada no sábado, mas houve a Santa Ceia lá no Cavalhada, e nós não pudemos congregar. E esse irmão velhinho, já quase 80 anos, estava muito triste, porque a maior alegria dele era ter nos recebido na sua congregaçãozinha lá. Louvado seja Deus. Então ele pediu para que Deus preparasse nós irmos na casa dele. E eu falei para o irmão do Vairdes, irmão, no sábado, que era difícil, irmão, porque nós já estávamos com as visitas já tudo programado e não sabíamos se ia ter condições de ir na casa desse irmão. Mas glória ao nome santo do Senhor, aleluia a Deus. Irmãos, e quem tem crédito com Deus, irmão, santo é o Senhor. Pediu para que Deus nos enviasse na sua casa, e sem nós sabermos, irmãos, a irmã nos conduziu até a casa do irmão Manezinho, porque ele é o pai do cooperador, irmãos, que foi colocado para nos ajudar, e a sua nora é que estava gestante. E os servos de Deus desceram tocando os seus instrumentos, irmãos, e uma alegria do céu tomou conta da nossa alma. Aquele irmão velhinho parou, irmão, na frente da casa, chorando, sentindo a presença de Deus. A sua esposa veio e abraçou, glória a Deus. Depois nossos irmãos foram tocando até debaixo de uma área, e ali tocaram vários hinos, o Senhor nos alegrando, irmãos. Depois nós oramos a Deus. Depois da oração, irmãos, uma das irmãs que estava conosco sentiu de dar abraço numa das filhas do irmão. E quando ela abraçou essa serva de Deus, irmão, o Senhor tomou na linguagem, santo é Deus, na virtude,
porque Deus tinha mostrado para ela, irmãos, que naquele final de semana alguém ia dar um abraço nela e o Senhor visitava o seu coração. Bendito seja Deus. Amados, ali o Senhor nos tomou num pranto de choro, irmão. Samuel precisou até parar de tocar no hino, irmãos, porque a virtude tomou conta de nós. E aquele irmão velhinho, irmãos, tomado de uma alegria, dizia: glória ao nome santo do Senhor, estou feliz, porque Deus ouviu a minha oração e mandou o servo de Deus na minha casa. Deus abençoe vocês nessa cidade, Deus abençoe os lugares que vocês vão entrar, santo é o Senhor. E a minha alegria tomou conta da nossa alma, irmão, naquele lugar, santo é Deus. Depois disso fomos lá para a casa da irmã Andréia, que é a que estava gestante, era um menino, irmão, santo é o Senhor. E ali descemos aquele kit de menino, aquela irmã começou a chorar e abraçou aquele kit com alegria, os músicos tocando, santo é o Senhor, irmãos. Entramos dentro da casinha dela também, e ali ela começou a abrir aquele kit, irmãos, tudo novinho, amados, completinho, enxovalzinho, tinha coisinha de bebê, mantinha, tinha ali a sacolinha para ir no hospital, para carregar os itens do bebê, camisola para a irmã, enfim, irmãos, era completa aquele enxoval. Aquela serva de Deus glorificava a Deus, porque ela tinha uma criança de 10 anos, irmãos, ela tinha doado todo o seu enxovalzinho, estava sem condições. Seu esposo, trabalhador, ganha salarinho, irmãos, estava juntando dinheiro para fazer cirurgia da serva de Deus, porque ela não pode ter parto normal. Ela já estava no 7º mês da criança, santo é o Senhor. Perdoe, irmão, mas eu me emociono de contar essa obra, bendito seja Deus. E na quarta-feira, a mãe daquela irmã que faz um ano só de batizada dizia: filha, precisamos arrumar algum dinheiro e buscar algum enxoval para essa criança que vai nascer. E ela disse: mãe, Deus proverá todas as coisas, santo é o Senhor. Irmãos, e domingo Deus apareceu na vida dela com enxoval completo, santo é Deus. E a alegria tomou conta daquela irmã, louvado seja o Senhor. Depois disso retornamos para a chácara, irmãos, para almoçar com os irmãos. E chegamos lá, tinha já algum grupo de jovens tocando ao Senhor. E os músicos desceram, irmãos, na entrada da chácara e saíram tocando. E os músicos jovens daquela cidade veio de um encontro, irmãos, aquela orquestra se encontrou. Bendito seja Deus, o Senhor visitava a nossa alma. Eles ficaram parados tocando vários hinos, o Senhor visitando aquela mocidade, e começaram a cantar, louvado seja Deus. Que coisa linda, irmão, que festa maravilhosa Deus preparou, alegrou o coração daquela juventude, que fazia muitos anos que não se reunia, irmãos, uma irmandade. Trabalhadores, não tem indústria naquela cidade, irmão, poucos irmãos que são bem de situação, a maioria são trabalhadores, que ganham seu salário, irmãos, bendito seja Deus. E ali Deus preparou essa grande festa para essa juventude, amados, bendito seja o Senhor. Comida para todo mundo, refrigerantes, irmão, bolo, sorvete, e nos alegramos a tarde toda, bendito seja Deus. Irmãos, e aquela irmãzinha do enxoval da menina estava na festa, irmãos, e nós estamos atrás dela. Bendito seja Deus, foi o caminho que Deus tomou para nós chegarmos até a irmã Andréia. A irmã Bianca, irmãos, recebeu seu enxovalzinho também de menina, se alegrou no Senhor. E os músicos tocando, o esposo dizia: não falei, minha esposa, que Deus ia aparecer na nossa vida, iria preparar, bendito seja Deus. Irmãos, eu fico imaginando a aflição de um pai de família, vendo a sua esposa gestante sem condição de comprar os enxovalzinhos para o bebê. Mas Deus é maravilhoso, irmãos, ele aparece na hora certa. Glória ao nome santo do Deus vivo. Irmãos, e para completar a obra dos bebês, naquela festa tinha uma irmãzinha sentada na ponta do banco, numa cadeira, e ninguém tinha reparado nessa menina ainda, irmãos, magrinha, santo é o Senhor. E eu passei perto dela, irmãos, e olhei para ela, e o Senhor me disse: eu vi na sua barriguinha, irmãos, eu senti que aquela menina estava gestante. Eu perguntei para ela: irmã, você está grávida? Ela respondeu: sim, irmão, estou. Aí eu conversei com a maneguinha, com alguns irmãos do local, e disse: não, irmã, sua irmãzinha tem necessidade. Eles não sabíamos que ela estava gestante.
Glória ao nome do Senhor, irmãos. Nós tínhamos aquele outro enxoval que era neutro. Eu cheguei para ela e disse: irmã, a irmã está esperando que bebê. É uma menina, olha, irmã, nós temos no carro aí um enxoval neutro, verde água. A irmã aceita. Irmãos, na hora ela encheu o olho d'água e disse: aceita, irmão, glória ao nome santo do Senhor. E começou a chorar num panto de choro. Eu não entendia, irmão, porque tanta alegria, santo é o Senhor. E quando chegou aquele enxoval que ela começou a abrir, dava glória a Deus e chorava e disse: Senhor, é como eu imaginava, irmãos. Eu não gosto só de cor de rosa, eu gosto de cor neutra, do verde água, do bege, santo é o Senhor, do salmãozinho. Ela tinha visto uma malinha, irmão, de hospital, pela internet, como ela viu, o Senhor mandou na mão dela, bendito seja Deus. E aquilo ela foi abrindo tudo aqueles enxovaizinhos, irmãos, e dava glória a Deus e chorava, e abria um por um e abraçava, bendito seja Deus. Irmão, dá para imaginar a alegria de uma mamãe abrindo o enxovalzinho do seu filhinho. Assim foi aquela cena que nos comoveu grandemente, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus, irmãos. Assim terminamos aquela noite. Servos de Deus foram congregar ali, irmãos, numa congregação. Nós não conseguimos, ficamos ali naqueles lugares, com aquelas gestantes ali, o Senhor nos visitando e tocando. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. No segunda-feira, amado Deus preparou, servo de Deus nos patrocinou um passeio de barco no Rio Paraguai, onde os músicos foram dentro de uma lancha, irmãos, tocando ao Senhor. E o Senhor alegrava a nossa alma, irmãos, e quando andava naquela beira do rio, o Senhor visitava meu coração e dizia: olha, meu servo, lá atrás você estava desenganado dentro de uma UTI, glória ao nome santo do Senhor. E agora você está aqui andando nesse rio, contemplando a beleza do Pantanal, ouvindo esses hinos, louvado seja o Senhor. O Senhor visitava minha alma, irmão, glória ao nome santo do Senhor. E os servos de Deus que nos acompanhavam, maravilhados por ver todo o movimento que Deus estava fazendo, bendito seja Deus. Amados, ali o Senhor nos abençoou. Terminando aquele passeio de barco, irmãos, fomos visitar a filha do irmão Dovair, irmãos, a Isabelle. É uma moça, irmãos, louvado seja Deus, que tocou na congregação quando mocinha, mas depois, irmãos, foi estudar para medicina. E ali, amados, ela não estava congregando, mas estava servindo a Deus, esteve firme, santo é o Senhor. E ali Deus preparou, ela casou com um médico daquela cidade, irmãos. Esse médico ainda não é crente, mas é um moço bom, irmãos, que busca Deus também, lê as escrituras, ora. E a sua mãe desse moço, a sogra da irmã Isabela, irmãos, a Ardete, uma amiga da Ardete, ou parente, salvo erro, irmãos, disse para ela: olha, Ardete, eu sonhei que você estava recebendo uns missionários na tua casa, que vieram falar de Deus para você, bendito seja Deus. Por isso, quando eu perguntei para o irmão Dovair, irmão, se podia fazer uma visita na Isabelle, e ele conversou com a família, eles prontamente aceitaram. Irmãos, e quando os músicos chegaram tocando naquela casa, que nós entramos naquela casa, uma casa maravilhosa, irmão, no centro da cidade, muito grande aquela casa, aquela menina. Tocaram ali na área do fundo, irmãos, e a presença de Deus foi tomando conta de nós naquele lugar. E aquela mulher dizia: vocês foram mandados por Deus na minha casa. Eu estou sentindo uma alegria que eu nunca tinha sentido. Eu já fui em várias igrejas, mas o que eu estou sentindo hoje aqui não tem explicação. Glória ao nome santo do Senhor. E ali o Senhor nos abençoou. Oramos a Deus naquela casa, irmão, e a semente da graça ficou plantada dentro daquele coração. Voltando um pouco atrás, irmãos, o barqueiro que nos levou no passeio do barco era da Assembleia, e quando o servo de Deus tocava, ele sentia a presença de Deus também. Ele disse: nunca vi uma coisa dessa na minha vida, santo Senhor. E os irmãos tocaram o hino Alma Cansada, que é um hino que toca ali na Assembleia também para ele, irmãos. Ele gravou aquele hino, dava glória a Deus, santo é o Senhor. Amados, depois disso fomos para São José dos Quatro Marcos, visitar o irmão Aécio, irmãos. O irmão Aécio é um irmão muito amoroso, bendito seja Deus, que teve muitas provas na vida dele,
mas o Senhor falou que ia virar o cativeiro dele e abençoar ele na terra. E Deus preparou a esposa, 3 filhas, abençoou no trabalho, irmão, louvado seja Deus. E o Senhor disse que a obra na casa dele seria conhecida em todo o Brasil. Irmãos, e ali os servos de Deus foram tocando naquele lugar, os irmãos gravando aqueles vídeos, colocando, irmão, no YouTube, e esses vídeos correndo esse Brasil afora, amados, louvado seja Deus, cumprindo a palavra na vida do Moaécio, santo é o Senhor. Na casa do Moaécio também, irmãos, ali em 4 Marcos, tinha um menininho aprendendo a música, irmão, louvado seja Deus. O Senhor preparou um violino novinho para esse menino, e o menino abraçava o violino, irmãos, e lágrimas corriam no seu rostinho. Que coisa linda, amados, ver o Senhor abençoar as crianças, louvado seja Deus. E esse menino, irmãos, com mais ou menos 12 aninhos, 11 a 12 aninhos, tínhamos levado também um terninho completo com camisa, gravatinha, sapatinho, irmãos, e Deus preparou que foi dado para essa criança também um terninho completo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, ali retornamos de 4 Marcos, bendito seja o nome do Senhor. Fomos direto para a congregação central, onde os servos de Deus ali foram cedidos ali os dormitórios para que eles se trocassem para o ensaio. E Deus nos abençoou grandemente no ensaio, irmãos. Nosso irmão Fabiano, irmão Edinon, Regeiro, o Senhor nos deu a graça de presidir esse ensaio. Servo de Deus insistir, irmãos. Bendito seja o Senhor, não somos nada, mas o Senhor preparou de nós estarmos ali com aqueles irmãos. Amados, bendito seja Deus. Tinha 80 músicos no ensaio, irmãos. 38 organistas, 118 no total, fora a irmandade que compareceu. Louvado seja Deus. Esse ensaio era na outra segunda. Os irmãos anteciparam o ensaio para nos honrar, estarmos ali junto, porque conosco, além dos 4 músicos, irmãos, foram vários outros músicos também, inclusive eu. Pela primeira vez, irmãos, depois de quase 2 anos, toquei meu clarinete no Santo Culto em Castres. Louvado seja Deus. Participei do ensaio e o Senhor nos abençoou grandemente, irmãos. Eu estava em tratamento dos dentes, e quando começou a pandemia, irmãos, a enfermidade do câncer, eu não pude mais terminar o meu tratamento. Vim terminar meu tratamento, irmãos, faltava 1 semana para viajar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim, amados seus, foi operando, irmãos. E terminou aquele ensaio, os irmãos da van, mas irmãos de não já foram de viagem, irmãos, seguiram. E aquela irmandade, irmãos, com esse amor, com essa alegria, santo, fizeram uma surpresa para todos nós, irmãos. Eles foram ali num trevo de Castres, irmãos, que tem ali uma área grande, mais ou menos 40 carros, irmãos, daquela irmandade, pararam naquele acostamento ali na beirada, irmãos, e começaram a tocar os instrumentos e pararam a van. E a van desceu, já era quase meia-noite, irmãos, e foram tocando os hinos para aquele servo de Deus. Irmãos, nunca vi uma coisa dessa, coisa mais linda, irmãos. O Senhor nos visitava naquele lugar. Aqueles irmãos servos de Deus foram sendo comovendo e chorando, irmãos. Santo é o Senhor, o Senhor nos visitou grandemente naquele lugar, irmão. Aqueles irmãos tocando com aquele amor. Eu nunca vi um negócio desse, irmãos. Os carros tudo com aquelas luzinhas piscando. Santo é o nome do Senhor. Falei, irmão, o que é isso, irmão? Nunca vi um negócio desse na minha vida. Louvado seja Deus. Então nós somos honrados naquela cidade como anjos de Deus, irmãos, enviados realmente numa missão da obra de Deus. Bendito seja o Senhor. E Deus abençoou de tudo, irmãos. Nosso irmão Marcinho não tinha como ir, irmãos, estava sem condições do serviço e na parte da obra de Deus, e Deus preparou, irmãos, foi destravando tudo. O servo de Deus viajou com a sua família e se alegrou junto com nós naquele lugar. Louvado seja Deus. Márcio Leandro é cooperador de Jovens Jales. E aí o servo de Deus seguiram viagem, irmão Madinão também. E alguns irmãos foram na terça-feira cedo, e eu ainda fiquei naquela cidade, irmãos. Eu e minha esposa, bendito seja Deus, irmãos. E almoçamos na terça. Depois do almoço, irmão, Deus preparou, fomos visitar a nossa irmã Nícia, a irmã que era examinadora. O Senhor nos alegrou na sua casa. Minha esposa tocou o piano, irmãos, oramos naquele lugar. O Senhor visitou a nossa alma ali naquele lugar. Tem grande necessidade, irmãos. Irmandade, ora a Deus por essa causa. Santo é o Senhor, irmão. Depois disso fomos visitar o diácono mais velho daquela cidade, irmão Zé Pequeno, irmãos, que está ali. Ele é sua esposa enferma, não pode mais congregar, irmão, precisa ficar no oxigênio direto.
um problema que deu no pulmão da serva de Deus. Irmãos, é pequeno, uma pequena propriedadezinha, irmãos, provadinho, louvado seja Deus. E ali, amados, nós fomos ali, os irmãos de Cáceres tocaram uns hinos para o servo de Deus. E quando chegamos ali que os irmãos começaram a tocar, nosso irmão Zé Pequeno pediu para que fizéssemos, irmãos, uma reunião ali na sua casa, nos pegando a todos de surpresa, irmãos, porque ninguém estava preparado para uma reunião. E ali o servo de Deus me emprestou um terno, irmãos, e pediu que atendêssemos aquela reunião. O Senhor nos abençoou, mandou a sua palavra em 23 de Salmos e alegrou nosso coração. E a esposa do nosso irmão, irmãos, tinha tido um sonho que ela estava participando de um culto e Deus visitava o seu coração. E Deus mandou nós naquele lugar, irmãos, para fazer um culto para a serva de Deus. Louvado seja Deus. E naquela semana também nosso irmão Zé Pequeno tinha orado e pedido para Deus que se Deus o amasse, que Deus mandasse alguém na sua casa para orar com ele. E Deus mandou, mas um grupo grande de músicos, de irmãs, de organistas, de irmandade, todas. Nós fomos ali juntos, orar junto com aquele irmão, fazer aquela reunião. E o Senhor nos alegrou, irmão. Saindo dali fomos visitas, fizemos mais 4 visitas. E todas elas o Senhor visitava nossos corações e nos alegrava, irmãos, que com medo da pandemia já estava sem congregar, irmão, não estava congregando, o Senhor nos recebeu com alegria, oramos a Deus, irmão, louvado seja Deus, o Senhor nos visitava. E ali os músicos, irmão, estava eu no clarinete, irmão Dib no clarinete, tinha um baixo, o filho do irmão Celso, irmão Lupércio, com um baixo macio, irmão. E o Senhor nos alegrou naquele lugar. Depois o irmão Saulo também pegou o pistão e foi uma festa espiritual, irmãos. E na última casa da irmã Cida, que é da Piedade, apareceu uma sanfona, um acordeão, e minha esposa pegou esse acordeão e tocou junto com nós, irmão. Louvado seja Deus. E foi uma festa maravilhosa, irmãos. Louvado seja Deus. Na quarta-feira eu vim voltando de viagem, uma chuva que Deus mandava, irmãos. Passei por uma estrada de terra que estava em construção de asfalto, uma estrada bastante perigosa, irmãos, bastante barro, mas o amor é muito grande, irmãos. Seguimos por aquela viagem até Porto Estrela, almoçamos com o irmão Celso naquele lugar, irmãos. Ali também deixamos uma parte que Deus tinha pedido e retornamos para Londrina, irmãos. E de todas essas contribuições, Deus também preparou uma parte para depositar ali para aquela irmandade de Cáceres, irmão. Louvado seja Deus. Então eu dou graças ao Senhor, irmãos, por tudo que Deus nos fez, pela alegria, pelas visitas, pelas obras, pelos irmãos, companheiros, amigos, que Deus preparou. Cada um que foi ali teve uma parte nessa missão, irmãos, e Deus te usou de todos nós naquele lugar. Santo é o Senhor, e deixamos ali muita alegria, muito amor, irmão, no meio daquela irmandade. Fomos honrados por Deus e por aquela irmandade também. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado, irmãos.